Neymar e Mbappé sempre aparentaram ser grandes amigos no começo da passagem dos dois no Paris Saint-Germain na França. Porém, essa relação foi se deteriorando ao ponto de os dois não se gostarem nem um pouco. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre as nuances que levaram dois jogadores que eram amigos se tornarem inimigos e como o projeto de um clube que tinha tudo para ser gigantesco acabou sendo um grande fracasso. Logo depois da vinheta, eu converso isso com vocês. Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala aí, meu amigo, beleza? Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, é muito importante, né? Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu e vamos conversar sobre a relação de ódio e de amor envolvendo Neymar e Kylian Mbappé, dois grandes craques do futebol que nesse momento se odeiam e muito, cada um no seu lugar. O Mbappé provavelmente trocando o PSG pelo Real Madrid ao fim da atual temporada, de graça, e o Neymar jogando no Al Hilal da Arábia Saudita, depois de uma transferência na casa dos 90 milhões de euros entre o clube francês e o clube da Arábia Saudita. Quero te convidar também a participar da nossa rifa, o link está aí na descrição. O prêmio é maravilhoso, é um iPhone 15, um Apple Watch, um AirPods de terceira geração, PlayStation 5 e uma TV de 50 polegadas QLED da Samsung por apenas 25 centavos por número, tá certo? Você clica ou no link da descrição, ou no QR Code que está aparecendo na sua tela, ou no cardzinho aqui em cima, que você pode clicar e ir direto para o site, tá bom? Além disso, para quem adquirir mais números, o primeiro colocado leva um prêmio de 15 mil reais, o segundo um prêmio de 13 mil reais e o terceiro um prêmio de 12 mil reais, tá certo? Participa da rifa e ajuda a gente a continuar mantendo o nosso conteúdo. Se você comprar 50 reais ou mais, seu nome aparece nos créditos dos vídeos aqui no final de cada vídeo, tá? Inclusive nesse também tem os nomes do pessoal que já está adquirindo seus números aí. Muito obrigado a todo mundo que está participando. Bom, vamos lá, vamos conversar sobre essa relação. São temas que invariavelmente a gente acaba abordando no futebol, até porque são jogadores muito midiáticos, tanto o Neymar quanto o Mbappé. Principalmente o Neymar, tá? O Neymar é extremamente midiático e tudo que ele faz ou fala reverbera em proporções estratosféricas, tá? Em termos de mídia, Neymar é tão forte quanto Cristiano Ronaldo e Messi, principalmente aqui no Brasil, tá bom? E a gente vai falar sobre isso. Primeiro a gente tem que voltar lá no passado, 2017, quando o PSG contrata os dois. O Neymar saindo do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros, com o clube francês pagando integralmente o valor da multa depositado na conta do Barcelona. Em contrapartida, também contrata lá no Mônaco a jovem promessa, né, que tá fazendo temporada maravilhosa lá no Mônaco, o Mbappé, por 10 milhões de euros de empréstimo, mais uma obrigação de compra, uma temporada depois de 180 milhões de euros. Ou seja, só nesses dois jogadores, o PSG gastou a bagatela de 412 milhões de euros. Pensando naquele projeto megalomaníaco que o clube francês sempre tentou desde que, né, o grupo Qatar adquiriu o clube francês, né? Começou lá atrás com Ibrahimovic, depois passou as gerações até a chegada de Neymar e Mbappé. Naquele primeiro momento, os dois chegaram amigos, né, com uma relação muito amistosa entre os dois, vários vídeos dos dois, um brincando com o outro, pegadinhas entre as partes, tudo muito bom, um clima muito amistoso. Obviamente que naquele momento, né, em 2017, a gente está falando de 7 anos atrás, o Mbappé era o escudeiro do Neymar, então o principal jogador do PSG era o Neymar, né, camisa 10, o Mbappé inclusive ele chega no PSG usando a camisa 29, depois que ele vira o camisa 7, né, então assim, era um outro momento, era uma outra realidade. O próprio Mbappé, quando chega ao Paris Saint-Germain, ele chega falando, né, de ajudar o Neymar, de apoiar o Neymar e etc. E a gente tem que entender que naquela ocasião, realmente, o Neymar tinha aquele prognóstico de ser o melhor jogador do mundo e de levar o Paris Saint-Germain ao título da Liga dos Campeões, que é ainda o grande sonho do clube francês. E a gente tem que entender que essa relação passa por vários momentos. Campo, principalmente relacionamento, ego e estilo de trabalho, estilo de desenvolvimento de carreira, que os dois acabam batendo, tendo um choque
né, geralmente nesse estilo, porque um jogador é diferente do outro. Obviamente que ao longo desse período o PSG sempre teve uma seleção a seu dispor, grandes jogadores, Verratti, Di Maria, vários e vários jogadores, o Thiago Silva, Marquinhos, Buffon, Donnarumma, e assim segue, Hakimi e etc. Vários grandes jogadores passaram pelo PSG, né? Sérgio Ramos, Messi recentemente, tinha o Cavani lá no passado, que ainda pegou essa geração, o próprio Daniel Alves, depois de passar por Barcelona e Juventus, também passou no PSG. Enfim, sempre foi um time estrelado, cheio de grandes talentos e que nunca conseguiu levar o clube ao seu principal objetivo, que é o título de Liga dos Campeões. E aqui a gente tem que criar um paralelo de definição entre dois clubes que têm o mesmo poderio financeiro e que têm projetos muito diferentes na sua base. Um é o Paris Saint-Germain, que tem esse projeto de investir em grandes estrelas, muito parecido com o que foi a primeira geração dos Galácticos do Real Madrid, que se provou um erro com o tempo. O próprio Florentino Pérez admite, né, as regalias que ele deu aos jogadores naquele momento acabaram atrapalhando o desenvolvimento da primeira geração dos Galácticos, que tinha Zidane, Figo, Ronaldo Fenômeno, Raul, Roberto Carlos, David Beckham, enfim, eram grandes jogadores num grande time que até ganhou seus títulos, porém não conseguiu o objetivo maior, que era ser campeão da Liga dos Campeões com todos esses jogadores à disposição. Mas foi num começo de projeto, enquanto ainda não tinha Ronaldo Fenômeno e Beckham, por exemplo, né? Era o Zidane, o Figo, o Raul, o Roberto Carlos, que estavam naquele elenco, que foi campeão da Champions League em 2001, com aquele golaço do Zidane, diante do Bayer Leverkusen. Era um outro momento dos Galácticos. Depois, aquela geração acabou não colhendo os frutos de tanto investimento, e o próprio Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, chega a falar sobre isso depois, e aí muda o jeito do projeto, continua investindo em jogadores galácticos, tanto que a segunda geração vem com o Sérgio Ramos, né, que faz um elo entre a primeira e a segunda geração, com o Fernando Hierro, que sai, inclusive, o próprio Raul, tem alguns jogadores que fazem esse elo, e vem a chegada de outros jogadores, né, como o Cristiano Ronaldo e o Kaká, que acabam liderando esse começo de segunda era dos Galácticos, que culmina com vários e vários títulos de Liga dos Campeões. O PSG, no meu ponto de vista, olhou muito para a primeira geração dos Galácticos e tentou emular aquilo ali, tentando fazer com que o sucesso dentro de campo fosse maior, e o sucesso de marketing acabou acontecendo e realmente é gigantesco. Tem um projeto de marketing muito bem estruturado e muito bem feito o PSG nessa parte, e a gente não pode tirar esse mérito do clube também, que faz parte, né, junto com a Nike e a Jordan Brand, por exemplo. E do outro lado a gente tem o Manchester City, que também tem o mesmo poderio financeiro, porém um projeto muito mais bem desenvolvido em acreditar no trabalho de um treinador e potencializar o elenco de acordo com as ideias daquele treinador. E você olha, o Manchester City, com pouquíssimos treinadores desde que foi comprado pelo grupo dos Emirados Árabes, né? Você vai ter ali um Roberto Mancini, o Manuel Pellegrini, pequenas trocas de treinadores até a chegada do Guardiola, que já está lá há quase 10 temporadas e de extremo sucesso, com o PSG que praticamente todo ano acaba trocando de treinador, não tem confiança e consegue ser uma panela de pressão para treinadores tarimbadíssimos, como é o caso do Carlo Ancelotti, que não conseguiu ficar mais de uma temporada no Paris Saint-Germain. Então, é um clube diferente do outro, com propostas financeiras parecidas, porém um modelo de negócio muito mal elaborado de um lado e muito bem elaborado de outro. E aí que a gente entra na parada de ego. Por quê? Obviamente, quando a gente fala de ego, todo mundo tem o seu, tá? Inclusive jogadores de futebol. E isso acaba pesando muito. Eu posso até dar um efeito de comparação para você com relação a Edmundo e Romário, que tiveram uma briga de egos muito grande nos anos 90 e anos 2000, né? Principalmente no Vasco da Gama, em coisas memoráveis que saíram na imprensa ao longo daquele tempo, que eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, mas que realmente tiveram um peso muito grande na relação dos dois, e o campo acabava falando sobre isso, né? E com o Neymar e o Mbappé, a coisa é bem parecida, principalmente aqui no que tange respeito a comportamento. De um lado a gente tem o brasileiro, que é conhecido por ser um jogador extremamente talentoso e, claro, né, de fácil trato entre seus amigos, né?
não há pessoa que conheça o Neymar que não goste dele. Sempre falam muito bem dele, do tipo de relacionamento que é, de como ele lida com as pessoas, etc. E de um outro lado, a gente tem um jogador francês, que a gente não tem tantas informações assim acerca do comportamento interno dele, de como ele trata os amigos, etc. Mas que também tem suas características, tem seus pormenores também, que é o caso do Mbappé. Mas o que acabou reverberando muito aqui era o difícil trato do Mbappé com os outros, né? Principalmente o ego dele falando em detrimento aos outros. Só que o grande erro de todos é do clube, porque em primeiro momento o PSG sempre deu aos jogadores regalias e muita condição financeira para poder convencê-los a jogar dentro do seu projeto. Obviamente que se você olha para o Paris Saint-Germain, não é atrativo você jogar o campeonato francês com relação a campeonato inglês, a campeonato espanhol, a campeonato italiano, que tem ligas muito mais chamativas, né? A própria Bundesliga com o Bayern de Munique também é muito mais chamativa do que o campeonato francês. Isso é um fato, não é um achismo, não é opinião, é fato. O campeonato francês não tem tanta atratividade para o torcedor quanto os outros campeonatos que eu acabei citando. Então, qual que é o trunfo do PSG para que esses jogadores de proporções mundiais, world class que a gente chama, aceitem jogar no clube? Dar um salário muito acima do mercado, obviamente oferecer regalias a esses grandes astros. E essas regalias foram dadas ao Neymar naquele momento, quando ele chega em 2017. Ele era o grande cara do projeto, ele era o cara que ditava e mandava e desmandava dentro do clube. Como, por exemplo, na situação com o Cavani. Logo que o Neymar chega ao clube, tem uma discussão sobre cobrar faltas. O Cavani era o cobrador oficial, o artilheiro do clube, né? Era o maior artilheiro do clube naquele momento, da história do Paris Saint-Germain. E o Neymar chega com todas as regalias e poderes ali e acaba envolvendo numa discussão com o Cavani dentro de campo sobre a cobrança dessa falta, que acabou reverberando fora, né, da relação dos dois. O Cavani depois acaba saindo do PSG, mas já numa relação mais amistosa com o Neymar, entendendo que estava passando o bastão de grande craque para ele naquele momento, né? Tem toda a cena do Daniel Alves protegendo o Neymar ali também naquela jogada, né, naquela cobrança de falta, cobrador de pênaltis oficial, tudo isso acaba tendo um peso. E eu não tô entrando no mérito se ele é gente boa, se ele é ruim, se ele não é. Tô falando do que a gente viu. E naquele momento a gente via que sim, o Neymar tinha regalias à frente de outros jogadores do clube. Com o passar do tempo, o Neymar, obviamente, foi o protagonista do PSG por um bom período, por pelo menos 3 anos. O Neymar foi o grande protagonista do time, tendo, obviamente, o Mbappé como seu coadjuvante, porém, performando tão bem quanto. O Mbappé começou a escalonar gols, né? Fazer muitos gols, e passou a ser o principal jogador do PSG na ausência do Neymar com as contusões que ele acabou sofrendo. A gente sabe que todas as temporadas do Neymar no Paris Saint-Germain vieram com contusões que tiraram ele de combate por meses a fio. E isso aconteceu muito. E nesses momentos, nessas ausências, foi que o Mbappé começou a aparecer mais, sendo protagonista, ganhando representatividade, marcando os gols importantes do time, estando em campo em momentos-chave da temporada do PSG, das temporadas do PSG, em momentos que o Neymar não estava disponível. E eu acho, aqui já é opinião, que essa relação começou a se deteriorar a partir do momento que o Mbappé, olhando o Neymar fora de campo, curtindo festa, carnaval, e o time jogando Liga dos Campeões, eliminatória, sendo eliminado, né? Isso acabou tendo um peso pro Mbappé, no meu ponto de vista, de falando assim, ó, cara, eu tô correndo aqui, fazendo tudo pelo time, enquanto o cara tá ali, que é o cara do time, tá ali, né, sambando no carnaval, enquanto a gente corre aqui e se desgasta pelo clube. Então eu acho que a relação dos dois começou a ser estremecida por conta disso. E isso aqui, cara, com todo o respeito, o Neymar é meu jogador favorito, eu nunca escondi de ninguém. Aqui eu não tenho como, nesse contexto, não dar razão pro Mbappé, tá bom? O Mbappé, nesse contexto todo aqui, acaba tendo razão, porque realmente isso aconteceu. E esse desprendimento do Neymar com relação ao campo, ao clube, acaba tendo um peso sim. E eu não tô falando que o Neymar não é profissional, muito longe disso. Eu não confundo as coisas. Eu acho que o jogador tem todo o direito a ter sua vida
privada da maneira que ele achar melhor. Não tô falando de desempenho, de empenho e tal. O Neymar nunca foi conhecido por se atrasar em treino, por deixar de comparecer aos treinamentos, por deixar de treinar, por fazer corpo mole. Isso nunca aconteceu. As contusões são acasos da vida de um jogador, que elas realmente acontecem. Acho que sim, as escolhas pessoais acabam impactando em algum momento nas contusões que possam vir a ter. Cada corpo é de um jeito e às vezes o nosso corpo responde com as nossas escolhas, né, ao longo da vida. E eu acho que o Neymar pode ter passado por isso, mas longe de ficar culpando ele por se contundir, né? Você não torce o tornozelo porque você quer, você não quebra o osso do pé porque você quer, você não rompe ligamento do joelho porque você quer estar em campo. Então, assim, sempre que o Neymar esteve disponível e sempre que ele esteve em campo, ele sempre foi bem, né? Lógico, você tá falando de jogos que os jogadores vão mal, jogadores erram, né? Como na final da Liga dos Campeões, que o PSG perde para o Bayern de Munique, aquele 1-0 naquele super agosto, que o Neymar ali naquele momento, dentro do PSG, para mim foi o masterclass dele no Paris Saint-Germain. Ele leva o time até a final, e na final ele é o melhor jogador do time, num jogo que ele não vai tão bem, né? Lembrando que aquela final, quem fez o gol do título do Bayern de Munique foi o Coman, não foi nem o Lewandowski, que também não fez uma boa partida. O Coman fez o gol do título do Bayern, só que o Neymar criou duas grandes chances pro Mbappé, que ele acabou perdendo. E isso acontece, isso é do jogo, né? Aquele jogo, o Mbappé foi muito mal. E isso acontece, o Mbappé teve outros momentos ali importantes de outras temporadas que ele também vai muito mal. Só que essa relação dos dois, para mim, começou a se desgastar nesse momento, quando o Mbappé, dentro de campo, percebia que o seu grande líder, né, o grande craque do time, não estava disponível e ele que estava correndo. E aí, o PSG, acho que percebe isso também, né, em determinado momento ele percebe, pô, o cara tá aqui correndo, o cara tá aqui em campo, nossa grande estrela não está disponível, vamos dar poder para esse outro cara. E aqui que é o erro do clube, porque o clube tem que ser poderoso acima dos jogadores, independente do tamanho que você tenha. O PSG, naquele momento ali, antes do City ser multicampeão, era até maior que o City. O City já passou por rebaixamentos e tal, né? Era um clube mais tradicional na Inglaterra, mas era dado como primo pobre de Manchester, né? Um clube pequeno e tal. E o poderio financeiro muda a história do Manchester City totalmente, a do Chelsea, esses clubes na Inglaterra, né? Eles mudam com essa proporção financeira que vem para a Premier League e muda toda a história deles. Mas o PSG passou por essas tribulações e em nenhum momento foi feito um meia-culpa de ousar criticar o próprio projeto, cara. A gente tem que se colocar acima dos jogadores, porque senão vai virar a casa da mãe de Joana. E exatamente isso que aconteceu. Nem a chegada do Messi dentro do PSG mudou isso. Por quê? O PSG quis dar regalias para o Messi também. Então você tinha vários jogadores com regalias. O Messi, o Neymar e o Mbappé. E aí começou aquele burburinho que o Mbappé queria sair, que o Mbappé não ia renovar contrato e tal. E o Mbappé fica no PSG com muito mais regalias que os outros, né? Ele passa a ter regalias a mais ainda que os outros. Então, o projeto foi mal desenvolvido, né? A conversa para manter jogadores foi mal feita, né? Obviamente que tem coisas que você pode ceder a jogadores e tal, isso é normal, mas de dar poder para que eles escolham e determinem coisas dentro do clube é muito complicado, porque você passa pela vontade de uma pessoa só para um grupo de 30, 35 pessoas. É muito complicado. Nem todo mundo naquele meio vai entender essas regalias. Uma coisa é você ser o Rogério Ceni dentro do São Paulo com a história estabelecida e mesmo assim enfrentar problemas. Outra coisa é você ser um Mbappé, um jogador jovem de 22, 23 anos, se impondo totalmente aos outros sem ter construído aí uma história ali, né? Porque no PSG chegam jogadores com um legado muito grande. O Sérgio Ramos, pentacampeão de Liga dos Campeões, né? O próprio Messi, 4 vezes campeão de Liga dos Campeões. Tudo isso tem um peso muito grande na relação. E, obviamente, quando o Mbappé passa a ter essas regalias, que ele coloca totalmente as asinhas de fora. Ele passa a ter regalias dentro de campo, de escolhas e tal. Muitos momentos em campo você via o Neymar voltando muito para marcar e o Mbappé descompromissado lá na frente no campo, livre para fazer suas jogadas. Então você via uma postura diferente dentro de campo, diferente daquele cara que estava correndo enquanto o outro estava curtindo o carnaval. Então, naquele primeiro momento, eu dei razão pro Mbappé, mas num segundo você viu o Neymar criando, se esforçando, buscando jogo, enquanto o Mbappé era o jogador só da finalização, só
para fazer a jogadinha final, o terço final de campo, enquanto os outros se sacrificavam por ele. O próprio Messi também, com 35 anos, multicampeão, em vias de ser campeão de Copa do Mundo, ainda mais, ao ponto de haver uma trégua entre eles antes da Copa do Mundo, né? Os três, basicamente, usaram, entre aspas, o PSG para fazerem uma pré-temporada onde eles foram muito bem, tá? Os três naquele momento, até o começo da Copa do Mundo, eram os três melhores jogadores do mundo, com performances espetaculares, jogando muito bem, os três, e eles usaram do clube para fazerem uma trégua ali, visando a disputa da Copa do Mundo. Tanto que, depois da Copa, o desempenho dos três cai muito. O do Mbappé menos do que os outros, mas dos outros dois cai bastante. O Neymar volta a se machucar, tudo aquela coisa que a gente já está acostumado, infelizmente. O Messi, o desempenho dele pessoal, né, também acaba caindo bastante nesse final aí de passagem no PSG, e o Mbappé vai ficando, os jogadores acabam saindo, né, vão saindo jogadores que eram da panela de Messi e de Neymar. O Mbappé começa a trazer, né, sugerir jogadores que ele gostava para ir para o clube, né? O PSG vai lá atrás do Colomani, vai atrás do Dembélé, vai atrás de outros jogadores para potencializar ali o PSG de Mbappé, até que chega o final de contrato e o Mbappé dá sua cartada de ouro, né? O Mbappé avisa ao PSG que vai embora no final da temporada sem que o clube francês receba nada por isso. Ou seja, o grande erro lá de trás tá cobrando o preço agora. Não que segurar o Mbappé fosse um erro, mas a maneira que se segurou o Mbappé acabou sendo errada. A maneira que se contratou o Neymar e foi dando regalias para o jogador foi errada, porque você se acostuma com essas regalias, você se acostuma com elas, e você tira elas para passar para outra pessoa, nem todo mundo entende isso muito bem. E o processo de mexer no ego dessas pessoas e de criar uma relação de animosidade entre elas acaba minando o campo. O campo acabou respondendo pela péssima relação, pela péssima gestão de relacionamentos que o próprio clube teve com seus jogadores, né? Passaram inúmeros gestores esportivos ali, o Leonardo, inclusive, brasileiro, que sempre foi conhecido por ser um cara muito bem relacionado entre os jogadores, não conseguiu desenvolver. O Thomas Tuchel, quando sai do PSG, também dá declarações sobre isso, né? Sobre o relacionamento dos jogadores. Então, assim, o PSG, com todo o seu projeto megalomaníaco, virou uma grande panela de pressão de jogadores e de talentos, né? E de treinadores também. Todo mundo chega ali com um prazo de validade de que vai ser mandado embora, de que não vai conseguir acontecer dentro do clube. Talvez essa saída do Mbappé possa ser até um alívio para o clube, para ele finalmente se desprender de todas essas amarras de querer fazer um projeto muito grandioso, dando regalias demais para jogadores, para um jogador ou outro, e agora olhe para um projeto como clube e desenvolva esse projeto, sendo o clube o principal protagonista e os jogadores abaixo dele sem querer aparecer mais do que o clube. Então, o processo de ódio dessa amizade que acabou virando numa rivalidade muito declarada entre o Neymar e o Mbappé é por conta disso, de que o PSG foi permissivo e deu regalias demais para um, tirou e passou essas regalias para outro. E quando você mexe no ego, meu irmão, não tem nada que consiga resolver isso aí, a não ser que uma das partes abaixe a bola e entenda a mudança. E isso não aconteceu, nem por parte do Neymar, nem por parte do Mbappé, e muito menos por parte do PSG, que é o principal causador de tudo isso. O PSG provou do seu próprio veneno e continuou tomando dessa fonte inesgotavelmente. Mas é isso. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o meu ponto de vista ou não concorda? Diz aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Curte aí o vídeo, compartilha nas suas redes sociais e vai lá em futirinhas.net participar da nossa rifa, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e tchau.